Islene novamente aqui com você para a gente falar sobre educação financeira. E aí, você fez lá as atividades que a Prof trouxe para você? O orçamento financeiro, a roda financeira. Observou lá o cupom? Olha, tô sabendo que tem muita coisa boa por aí, hein? Vamos começar a nos educar financeiramente, gente. Afinal de contas, nós temos muitos sonhos para realizar e aí a gente precisa colocar isso na ponta do lápis. Vamos continuar nessa pegada? Prof. Iris está por aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouco. Vamos entender mais um pouquinho aí sobre essa educação financeira. Então, dá uma olhada aí no nosso slide. O que nós temos na aula de hoje, Prof. Iris? Então, hoje, a nossa temática será qual a importância da educação financeira para os jovens, para vocês, certinho? Nós ainda estamos na parte 1 e estamos na aula de número 4, ok? Que mais, prof? Para localizar você, nós estamos aqui agora, certinho, tranquilo, com a importância da educação financeira para os jovens, parte 1, aula vídeo. E aí, o que nós teremos hoje, prof? Nossa temática, que eu já trouxe para vocês, né? Qual a importância da educação financeira para os jovens. Nós iremos fazer um teste de perfil financeiro, educação financeira para os jovens, abordaremos. Teremos um momento de uma historinha chamada Vaca no Penhasco. Se você não conhece, fique atento, tá? Sabe fazer o seu planejamento e ser realista. Então, isso nós iremos abordar nessa aula de número 4, certinho? Então, essa é a nossa pauta de hoje. Para que a gente consiga realizar tudo isso, nós precisaremos observar algumas habilidades. Nossa habilidade de hoje também está voltada, né, para matemática, e nós temos aí o quê? Que avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados à matemática podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. Então, essa é a nossa primeira habilidade. Vamos avaliar como que essas oportunidades, né, esses conhecimentos, eles podem nos beneficiar, podem nos levar a concretizar nossos sonhos, nossos projetos. Isso é bacana, não é mesmo? Depois, né, nós temos aqui uma outra habilidade que será selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das ciências humanas e sociais aplicadas para o desenvolvimento de um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo em âmbito local, regional, nacional e global. Olha só como é profundo, né, gente? A gente pensa que saber organizar financeiramente está ligado somente dentro da minha casa, não, vai muito mais além. A gente precisa se utilizar de recursos, né, das ciências humanas, sociais aplicadas para que a gente consiga desenvolver o nosso projeto pessoal, né, e futuramente um empreendimento. Né? Isso é interessante, o foco da nossa eletiva está muito voltado para isso. E aí nós chegamos nessa primeira, né, temática, subtemática aí, que qual é essa importância, né, dessa educação financeira para vocês, jovens? Então, o que a gente traz aqui? Que é fundamental, tá? É fundamental que em qualquer idade, tá? Mas em especial na juventude, a gente possa ter clareza sobre os nossos recursos financeiros. Pois a gente começa a deixar aí de lado o nosso cofrinho, né? E começamos a pensar aí na nossa independência, né? Já começa a idealizar, sonhar aí em 1001 atitudes, ações que eu penso em realizar, né? E também na entrada no mercado de trabalho, correto? Como que acontece tudo isso? Como que eu administro tudo isso? Né? Se você não já entrou no mercado de trabalho, né? Que nós temos estudantes aí que já estão no mercado de trabalho, já fazem a roda girar. E aí é nesse período que o dinheiro começa a se multiplicar. Aí é interessante que ele se multiplica, mas as nossas despesas também vão acompanhando, né? Se eu não souber administrar com inteligência.
Por isso que a gente fala da questão do registro, né? Do pegar lá o post-it, do pegar lá o orçamento financeiro, a roda financeira e visualizar para onde está indo os meus gastos, por mais que eles sejam pequenininhos, tá? Por mais que eles sejam quase insignificantes, mas se eu sei para onde ele está indo e eu sei para onde eu quero que ele vá, já consigo visualizar tudo isso, eu estou usando a minha inteligência, tá? E aí eu não vou, né, correr o risco de ficar aí com dívidas ou negativado aí, certo? Nós devemos buscar sempre a questão da economia, buscar cautela nos nossos recursos financeiros, correto? O que mais, Profires? Nós precisamos nos organizar, né, com relação às nossas despesas mensais, separar uma graninha, né, um recurso financeiro aí para momentos em que eu preciso utilizar de meus descansos, né? Tenho que também saber investir esses meus recursos financeiros, tenho que também saber fazer esse planejamento orçamentário, ok? Observar o que é valor fixo, o que é valor variável e tentar fazer aí com que isso, com esses recursos que eu tenho, ainda que sejam pequenos, eles se tornem rentáveis, que eles sejam dobrados ou até mesmo multiplicados, né? A ideia aqui é tentar multiplicar aí esses nossos recursos financeiros. E aí agora a prof vai trazer para vocês, né, um quiz. As perguntinhas aqui. Vamos ver aí como é que está aí, como que teu cérebro está trabalhando os teus recursos financeiros. Pega papel e caneta. Eu vou entrar aqui contigo, ó. Vou pedir para o meu diretor me trazer aqui contigo, que para a gente trabalhar esse quiz, eu vou precisar que tu pegue papel e caneta e tu marque qual a letra, tá, que mais tem a ver com você. Se é a letra A, se é a letra B ou a C, tá? Eu vou mostrar as minhas na sequência, mas aí tu já marca a tua. Foi disponibilizado esse quiz, tá? Esse questionário. E aí você pode respondê-lo e já deixa aí separado aí as letrinhas desses questionamentos. São 10 perguntinhas bem básicas, mas pensa bem, já marca. Letra A, letra B, letra C, ok? Então bora lá, dá uma olhada aí no quiz pra gente ver o que tem aí de perguntas. Então tá, vamos fazer o nosso teste de perfil financeiro. Primeira pergunta: o que você ganha por mês é suficiente para arcar com seus gastos? Letra A: prof, eu consigo pagar as minhas contas e ainda guardo mais de 10% dos meus ganhos todo mês. Letra B: prof, é suficiente, mas não sobra nada. E a letra C: eu gasto todo o meu dinheiro e ainda uso o limite de cheque especial e peço emprestado para parentes e amigos. Marca aí qual é o que tu se encaixa, A, B ou C, ok? Segunda pergunta: você tem conseguido pagar suas despesas em dias e à vista? Letra A: eu pago em dia, à vista e em alguns casos com bons descontos. Letra B: quase sempre, mas tenho que parcelar as compras de maior valor. E letra C: sempre parcelo os meus compromissos. Eu utilizo linhas de crédito como cheque especial, cartão de crédito e crediário. E aí, marcou tuas letrinhas? Vou subir as minhas respostas, tá? As respostas da Prof. Iris. Então, as minhas respostas aqui em cima são letras As, tá? Próxima pergunta, Prof. Número 3. Você realiza o seu orçamento financeiro mensalmente? Letra A: eu faço, prof, periodicamente e comparo o orçado com o realizado. Letra B: prof, somente registro o realizado, sem analisar os gastos. E letra C: eu não faço o meu orçamento financeiro. Vamos para a questão de número 4? Marcou aí tua resposta? Já deixa reservada aí no papel. 4. Você consegue fazer algum tipo de investimento? Letra A: eu utilizo mais de 10% do meu ganho em linhas de investimento que variam de acordo com os meus sonhos. Na letra B, eu tenho a seguinte resposta:
Quando sobra dinheiro, eu invisto, normalmente na poupança. Essa é a tua situação? E C, nunca sobra dinheiro para esse tipo de ação. E aí, quais as letras que tu marcou na questão de número 3 e número 4? A prof vai subir as respostas dela. Lá vai. A prof também marcou letra A, eu já tenho 4 As, tá? Lembrando que você vai analisar o teu perfil, é o teu perfil, não é o perfil da prof Iris. A prof Iris está noutra vibe, noutro estilo de vida. Se o teu perfil for parecido, tu marca a mesma letra. Se não for, tu marca outra coisa, certo? Vamos lá para a questão de número 5. Como você planeja a sua aposentadoria? Letra A. Eu tenho planos alternativos de previdência privada para garantir a minha segurança financeira. Essa é a tua realidade? Então marca ela. Letra B. Eu contribuo para a previdência social. Eu sei que preciso de reserva extra, mas eu não consigo poupar, prof. Eu sei, mas eu não consigo. Ou letra C. Eu não contribuo para a previdência social e nem para a privada. Eu não estou pensando no futuro não, prof. Sendo bem realista, tá? Pergunta de número 6. O que você entende sobre ser independente financeiramente? Letra A. Prof, eu entendo que eu posso trabalhar por prazer e não por necessidade. Eu tenho esse entendimento. Letra B. Eu entendo que eu posso ter dinheiro para viver bem o dia a dia. E letra C, que eu posso curtir a vida intensamente e não pensar no futuro. E aí, quais são as tuas respostas? A, B ou C? As respostas da prof vão subir, mas tu já marcou a tua aí, né? Não vale copiar, hein? Então tá, prof tem mais respostas A's aí subindo. 7ª pergunta. Você sabe quais são os seus sonhos, objetivos de curto, de médio e de longo prazo? Letra A. Eu sei quais são, quanto custam e por quanto tempo terei que guardar dinheiro para realizá-los. Letra B. Eu tenho muitos sonhos, eu sei quanto custam, mas não sei como realizá-los. Letra C. Eu sempre acabo deixando os meus sonhos e os meus objetivos para o futuro, porque eu não consigo guardar dinheiro para eles. E aí? Vamos para a questão de número 8? Se um imprevisto alterasse a sua situação financeira, qual seria a sua reação? Letra A. Você faria um bom diagnóstico financeiro, registrando o que você ganha, o que você gasta, além dos seus investimentos e dívidas, se você tiver? Letra B. Você cortaria as despesas e os gastos que são desnecessários? Ou letra C. Não saberia por onde começar e teria medo de encarar a sua verdadeira situação financeira. E aí, já marcou as respostas da questão 7 e da questão 8? Então, bora lá, vamos continuar então. As respostas da prof Iris vão subir, tá? Eu marquei letra A nas duas alternativas. Ok? Continuando, vamos para a questão de número 9. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho, por quanto tempo você conseguiria se manter, né, no seu atual padrão de vida? Essa é uma pergunta bem capciosa, né? Letra A. Você conseguiria fazer tudo o que você faz por 10 anos ou mais? Letra B. Você manteria o seu padrão de vida por no máximo 1 ano? Letra C. Não conseguiria se manter nem por alguns meses? Essa pergunta é uma pergunta para a gente pensar, né, gente? A última pergunta agora é para a gente fechar esse quiz, que é totalmente individual, tá, gente? Bem pessoal. Quando você decide comprar um produto, qual é a sua atitude? Letra A. Eu planejo uma forma de investimento para comprar à vista e com desconto.
Letra B, eu parcelo dentro do meu orçamento. E letra C, eu compro e depois me preocupo como que eu vou pagar, prof. Eu não ligo muito para isso, não. E aí, marcou as tuas respostas? De 1 a 10. Você marcou qual? Vou subir com as respostas da prof. Iris. Prof. Iris marcou letra B. Na minha atual condição de hoje, eu conseguiria me manter um padrão de vida no máximo por um ano, tá? E na 10, eu planejo uma forma de investimento para comprar à vista e com desconto. Essa é a prof. Iris. Vamos ver aí, dá uma olhada agora no teu caderno, nas tuas 10 respostas e vamos ver em qual tipo de perfil, qual é o teu tipo de perfil? Bora lá então. Então, cada vez que você marcar a letra A, cada A marcado vale 10 pontos. Cada B marcado vale 5 pontos. A metade, né, gente? E cada C marcado não vale nada. Zero pontuação. Bora ver em qual que você se encaixa aí. Se na tua somatória de pontos deu um valor entre 70 e 100, você é tido como um investidor. O que é esse investidor, né? Esse investidor está no caminho certo, ele já tem um hábito de poupar, né? Ele é uma pessoa que se torna uma pessoa sustentável financeiramente. É interessante, né? Saber se proteger, poupar, guardar parte do seu dinheiro, né? Para passar para suas mãos. E aí você vai conseguir aí sim realizar os teus sonhos, os teus objetivos, as tuas metas de vida, certo? Se na tua pontuação, na somatória dela, deu de 45 a 65, você é uma pessoa, um estudante, um professor equilibrado financeiramente. Olha só o que diz. Pode parecer que tudo está em plena ordem, o fato de não ter dívidas, ou se estiver, elas vão estar o quê? Controladas. Não pode ser um objeto de tanta tranquilidade assim. Isso porque você não criou o hábito de guardar parte do dinheiro que ganha. Então é importante a gente ressaltar aqui, tá? Ainda não se criou o hábito, tá? E consequentemente, você quase não consegue aí acumular as suas reservas financeiras. Então fica um alerta, uma atenção especial aí. Você é equilibrado, mas você precisa melhorar mais aí esse teu equilíbrio, certo? E se tua resposta foi de 0 a 40 pontos, você, sinto muito em te dizer, mas você é uma pessoa endividada, ou você está nesse caminho, tá? O que a gente observa? Que é uma situação delicada, você pode estar inadimplente ou próximo disso. Pode estar com uma corda no pescoço, a grosso modo de dizer, né, gente? Então a gente precisa sair desse perfil urgente para ontem, certo? Só que você não pode desanimar, porque chegou o momento de levantar a cabeça, certo? E seguir o seu caminho. Afinal de contas, nós precisamos evoluir. Então, te pergunto, você é investidor? É equilibrado ou você está no grupo do endividado? Foi bom, né, esse quiz? Eu gostei. E você? Quando a gente fala de educação financeira, a gente tem que saber o quê? Ganhar, gastar, poupar e investir, certo? Para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, metas, desejos, certo? O que mais, Prof. Iris? É importante que essa educação financeira para vocês, jovens, ela seja estimulada a vocês refletir, né, sobre essa sua educação financeira. É importante que você tenha consciência, né, sobre essa questão do consumo consciente que a gente abordou na aula anterior, que você tenha o equilíbrio, que você saiba reconhecer qual é o seu orçamento atual, o que você pode fazer para melhorá-lo. Você saiba diferenciar entre o poupar e o investir. Você busque orientações, hoje está muito fácil buscar orientação, né? A gente tem uma facilidade com relação à internet, buscar pessoas
que tenham conhecimento, para que eu saiba fazer esse planejamento de curto, de médio e até mesmo de longo prazo. Que eu saiba também entender quais são essas causas que levam as pessoas aos endividamentos, tá? Que eu tenha uma cultura de poupança, de investir, certo? O que eu venho poupando. Isso vai fazer muita diferença no teu futuro. E na tua atualidade também, né, gente? Vamos pensar também não só em futuro. O futuro já é agora, certo? O que mais, Profires? Eu tenho que saber usar esse meu dinheiro de forma inteligente. Eu tenho que, olha aí, mais dicas. Buscar planejar as minhas compras com antecedência, buscar pesquisar preço, buscar pechinchar, evitar compras por impulso, preferir pagar à vista, esperar as vendas sazonais de desconto, certo? Isso é muito importante. E aí agora eu trago para você, eu quero que você me acompanhe numa história muito bacana. Eu vou ler uma história para ti. Vem aqui comigo para eu aparecer aqui contigo. Tu já sabe aí, vem aqui comigo, tu já sabe que precisa ter alguns cuidados aí para teu recurso financeiro funcionar, certo? Agora eu vou te contar uma história, tá? Sobre a vaca no penhasco. Se tu já conhece, beleza. Se tu não conhece, presta bastante atenção. Bora lá comigo, me acompanha no slide. Então, olha só aí a nossa história, a vaca no penhasco. Lê junto comigo. O mestre e o discípulo andavam pela estrada. O caminho era inóspito, agressivo, o ambiente não era favorável à vida. Muitas pedras e montanhas escarpadas, de muito pouca vegetação. Avistaram de longe uma casinha de aspecto pobre e humilde e para lá se dirigiram. Foram recebidos hospitaleiramente pelo dono da casa e a sua numerosa família. Foram abrigados e os residentes, com eles, compartilharam a sua escassa comida e o seu espaço para dormir. Interrogado pelo mestre, o dono da casa disse que a alimentação provinha de uma única fonte, uma única vaca, da qual tiravam leite e os seus subprodutos. O excedente era usado para efetuar trocas no povoado mais próximo. Certo? Mestre e discípulo ficaram ali mais alguns dias e depois partiram. Algumas horas depois da partida, o mestre disse ao discípulo: volte lá, às escondidas, e jogue a vaca no penhasco. Que cruel, né, gente? Continuando. Estupefado, o discípulo argumentou: mestre, como podes me pedir isto? Então não percebes a pobreza de tão numerosa família e que o seu único sustento é a vaca? E mesmo assim pedes para jogá-la no penhasco? Sim, disse o mestre, jogue a vaca no penhasco. Ah, gente, olha o personagem. Desorientado, o discípulo decidiu atender o mestre. No entanto, não conseguia fazê-lo sem sentir uma enorme culpa. Mesmo assim, o fez pelo mestre. Alguns anos depois, passavam novamente pelas proximidades o mestre e o discípulo. Sem nada dizer ao mestre, o discípulo decidiu que faria uma expiação e pediria perdão por ter jogado a vaca do penhasco. Assim, dirigiu-se até lá, mas quando chegou, não mais encontrou a pobre casinha em seu lugar. Havia uma construção nova e confortável. As pessoas que avistou eram limpas e bem vestidas. O ambiente era de trabalho e o progresso era evidente. Foi então até uma das pessoas e perguntou. Continuando. Há uns 2 ou 3 anos, aliás, aqui havia uma pequena e pobre casinha. Saberia me dizer
Para onde foram aquelas pessoas? Somos nós, respondeu o homem. Não, refiro-me àquelas pessoas pobres que aqui viviam. Somos nós, respondeu ele novamente. Mas o que aconteceu? Disse, olhando o progresso à sua volta. Bem, disse o homem, aconteceu numa noite um terrível acidente em que a nossa vaca, nossa única vaca, caiu do penhasco e ficamos sem nossa fonte de sustento. Não tivemos outra alternativa, então, a não ser buscar trabalho. Descobrimos, então, nossas próprias capacidades e as potencializamos. Como resultado, temos hoje uma bonita e confortável casa. Um mestre pode saber além da percepção do que está à nossa frente. Por isso, já sabia o que se desencadearia ao mandar jogar a vaca do penhasco. Já o discípulo nada pode ver ainda, a não ser o que está diretamente à sua frente. Por isso, somente viu o infortúnio daquelas pessoas. O infortúnio é imediato, o infortúnio é transitório. Nossa, que história, hein, prof? Fala sério. Sim, é a história. O que fica de moral da história, gente, pra gente aqui, hein? Vamos lá, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Que às vezes é preciso perder para ganhar mais adiante. É com a adversidade que exercitamos a nossa criatividade. Olha a palavra-chave, criatividade. E criamos soluções para problemas da vida. Muitas vezes é preciso sair da acomodação e criar novas ideias, trabalhar com amor, com determinação. Isso vai fazer a diferença. Então, problemas todos nós temos que buscar soluções e alcançarmos o nosso sucesso. Por isso precisamos de estratégias consistentes para chegar lá, certo? Eu preciso saber fazer esse meu planejamento, tá? Eu preciso entender quais são os meus gastos, quanto gastar e quando gastar, quais são essas condições. Eu preciso ter controle sobre esses meus gastos, sobre as minhas reservas financeiras, evitar os comportamentos de risco, certo? Que mais, Profires? Eu posso cortar aí alguns gastos, né? Eu posso observar alguns gastos que são existentes, né? Questão de bens duráveis e semiduráveis que são comprados por impulso, ir menos ao mercado, refeições prontas, marcas famosas, contas de consumo, tudo isso a gente pode fazer um equilíbrio e ter um fôlego com relação ao nosso orçamento familiar, correto? E aí eu tenho que observar o que são gastos mensais fixos e o que são variáveis, que são esporádicos, e fazer esse equilíbrio. Que mais, prof? Eu preciso ser realista com a minha situação, avaliar esses meus objetivos de vida, se eles estão mais à frente do que essas outras situações, do que esses gastos que eu tenho continuamente. Eu preciso aprender a comprar, fazer escolhas, evitar o desperdício, rever as minhas necessidades e as minhas prioridades, gente. Eu preciso pensar no meu futuro, prevenir aí sustos, transformar os meus sonhos em conquistas. Eu preciso fazer escolhas melhores. Eu preciso organizar as minhas contas pessoais. Eu preciso saber lidar com dinheiro, certo? Nessas nossas aulas, nesses nossos encontros, vocês vão poder vivenciar um pouco mais disso, certo? E aí eu tenho que saber guardar esse meu dinheiro. Então eu tenho que observar o que eu desejo realizar em curto prazo, em 1 ano, em médio prazo, em 10 anos. O que é superior a isso a longo prazo? Eu tenho que começar a listar tudo isso. E para ajudar você, para a gente chegar aqui no finalzinho, chegamos no momento do nosso mão na massa. E no nosso mão na massa hoje,
que a prof vai querer de você? Que você registre aí as anotações, as dúvidas que você tem, que você crie uma paródia sobre a importância da educação financeira para vocês, crie um vídeo de forma aí de telejornal, de uma reportagem, de uma entrevista, tá? Sobre o planejamento financeiro familiar, sobre o seu orçamento doméstico, tá? Você pode criar também um super podcast com o tema planejamento financeiro. Não precisa ser muito longo não, tá? Tanto o vídeo como o podcast pode ser de 2,5 minutos a 5 minutos. E aí você vai fazer isso dentro da aula, da próxima aula, que é na aula 5. Você vai ter esse tempo para essas produções. Paródia, telejornal ou reportagem e o podcast, tá? Lembrem-se, estudantes, professores, que vocês podem trazer essas devolutivas das mais diversas formas, ok? E aí eu deixo uma mensagenzinha para você. Olha só, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. E aí vem aqui comigo que a prof já vai se despedindo e muito feliz que você esteve aqui comigo, certo? Faça as atividades propostas e olha, depois você me conta como é que ficou aí teu orçamento financeiro. Tá equilibrado? Tá conseguindo realizações? Já tem projeção? Vamos pegar o foguete, ó, subir, gente. Tchau!